E a gente está aqui diretamente do Brascas 2026, no podcast da Rainer. E eu estou aqui com o Dr. Leonardo Tiburcio. O Dr. Leonardo fez uma palestra aqui para nós no Corner, excelente. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui da palestra. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Prazer. Prazer todo meu. Prazer estar aqui com a Rainer, prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber. Já queria te agradecer novamente pela palestra. Foi excelente ontem a palestra. E a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre o tema, que é espero muito... que tenha agregado, sem dúvida, a comunidade oftalmológica. A ideia é essa. Sem dúvida, doutor. E assim, o tema de conversão e precificação para a cirurgia premium é sempre uma dúvida para grande maioria dos oftalmos, né? A gente recebe muitas dúvidas, a gente recebe muitas perguntas, de fato, como ajudar na conversão, né, dessa lente premium, obviamente, quando tem indicação, né? Então, acho que esse é um tema bacana para a gente abordar, né? Um pouco do que você trouxe, né, na sua palestra também. Então, esse que é o nosso principal desafio hoje, né? Doutor, então, assim, hoje, o que você tem usado, assim, de processo dentro da tua consulta que garante uma melhoria de conversão na hora que você está apresentando o portfólio de lentes para os pacientes? Bom, gente, eu acho que a questão da conversão, ela é um processo que acho que todos nós temos que entender que ele vem desde o início da chegada do nosso paciente. O que eu quero dizer? O processo de conversão, ele é o processo final. Pensa, né? De ponta a ponta da experiência do nosso paciente, ele é o processo final, né, de toda a experiência, de todo o fluxo dele na sua clínica. Então, o que eu coloco em termos de processo de venda, a sua venda ela facilita muito, né, ao final do processo, se o paciente teve uma experiência boa em todas as etapas desde o início. Então, se a gente trabalhou direito a questão da marcação do paciente, houve uma pontualidade no atendimento, houve uma cordialidade, o médico tem autoridade, porque ele construiu isso ao longo do tempo, ele fez com que o paciente entenda o valor do procedimento. Não é valor-preço, é o valor que aquele procedimento vai somar na vida dele, né? O que vai agregar na vida daquele paciente. Então, você tem alguns fatores, e aqui eu citei vários, né? Então, você vê que é um conjunto de N fatores que vão levar à sua venda final, que ela seja fácil, né? A gente não usa muito o termo venda, né? É interessante na medicina, existe um paradigma mesmo, né, doutor? Em cima dessa palavra, mas a gente tem que entender que isso é comum, gente. Venda é o tempo todo. Eu falei isso na palestra. Nós somos vendedores. Nós somos vendedores com ética, né? O que eu acho que só é errado é você vender para um paciente uma coisa que ele não precisa. Isso. Mas se você sabe que aquilo é para o bem dele e que muitas vezes ele nem sabe que aquilo existe, né, que aquela tecnologia vai agregar na vida dele, você pode sim vender de uma forma ética, mas de uma forma em que você, fechando o acordo com ele, você vai beneficiar a vida daquele paciente. Então, voltando ao que a gente estava falando, é um processo de ponta a ponta. Se você errou num desses processos, isso vai dificultar um pouquinho, né, a sua venda final, a sua conversão, né, conforme os médicos gostam muito de falar, mas é venda, né, e eu falo que é venda na veia, né. Então, a venda, na verdade, a conversão ela é uma construção. E claro, naquele momento final, né, existem também vários gatilhos, né, várias formas que você passa para o seu cliente, para o seu paciente, e você fecha eventualmente uma venda, que aí entra muito em técnicas reais de venda. Claro. Né? E doutor, assim, eu costumo dizer, quando a gente está falando sobre vendas, né, tanto na oftalmologia, mas em qualquer área da medicina, né, eu sempre falo que venda na área da saúde nada mais é que resolver um problema do paciente. Isso. Esse problema já existe. O que ele precisa saber é que você é o melhor profissional para poder resolver este problema dele, né? E que todo o teu processo vai garantir que esse problema seja resolvido com a maior qualidade possível. Então, assim, venda na área da saúde nada mais é que resolver um problema que já existe, porque ele vai procurar alguém para resolver. Agora, você precisa ser o profissional. Você tem a solução. Eu vou resumir isso aí que você falou em uma frase. Perfeito. Não venda para o seu cliente. Acabei de falar para você vender, né? Não venda para o seu cliente. Ajude ele a comprar. Perfeito. É isso. Então, assim, o que a gente tem que fazer é trabalhar para que esse cliente ele entenda o processo, ele entenda o benefício. Você, na verdade, está fazendo aquilo que eu falei na palestra, que é uma abordagem consultiva.
Esse é o papel do médico. O papel do médico não é uma abordagem informativa. Existe um momento informativo, que é o momento que você vai falar da tecnologia, né? Nós temos aqui uma tecnologia, é uma tecnologia de ponta. Eventualmente você pode falar ali para o paciente qual é a marca. Os pacientes hoje, né, com tanta informação nas redes sociais, eles chegam querendo às vezes saber. Sim, né? Às vezes já chega até, doutor, vem? Essa lente aqui, já vem, eu quero essa lente. Não, mas essa lente não serve para você. Sim. Né? Então deixa a parte técnica comigo. Mas você quer saber? Eu vou te falar, a lente da Rainer é uma Galaxy, é uma lente que tem uma tecnologia nova, explica um pouco disso, mas sai desse foco e vai para o foco consultivo de volta. Traz o paciente de volta para o foco consultivo. E o que é que eu quero dizer? É o foco no paciente e, que você falou, na solução do problema dele. Exato. Tá? Ele está buscando aquilo. Então, o que você quer? Qual que é a sua demanda? O que te incomoda? Então, o bom vendedor, ao final das contas, é o cara que sabe fazer as perguntas certas. Esse é o bom vendedor. Eu falo que esse é o vendedor diamante. Sim, sim. Né? Fazendo um paralelo com as companhias aéreas. E, doutor, assim, quando o paciente decide, de fato, por fazer a cirurgia com aquele médico, optar junto com o médico por aquela lente intraocular, essa decisão, não sei se você concorda comigo, mas na grande maioria das vezes ela não é uma decisão racional. Ela é uma decisão puramente emocional, porque ele percebeu que você vai poder transformar a vida dele Sim. e resolver aquele problema, certo? Toda venda é emocional. Toda venda é emocional. A sua chance de não fechar uma venda posterior, se o paciente for embora sem assinar o contrato, Sim. é muito menor. Exato. Então, você tem que trabalhar esse cliente naquele momento que você está conversando com ele, naquele momento que ele entendeu que aquilo ele quer, e é um papel do médico fazer com que ele queira, né? Que ele deseje, não é nem queira. Sim. Você criar o desejo nele daquela solução e tentar fechar essa negociação ali na hora. Falando agora em conversão. Sim. Né? Então, você converte o seu cliente, ou o seu paciente, no nosso caso, naquele momento. Tá? Se esse paciente ou esse cliente ele for embora, então há uma chance grande, eu brinco com o pessoal o seguinte, há uma chance grande no meio do caminho, ele ou ela encontrar uma loja e comprar alguma coisa e pronto, gastou o dinheiro. Né? Encontrou uma loja de turismo. Sim. No meio do caminho, fechou um pacote, pronto, era o preço da cirurgia. Né? Ele gerou uma outra prioridade, por quê? Porque aquele outro vendedor soube melhor do que você criar o desejo nele. Perfeito. Tá? E outra coisa que eu falo muito com os pacientes em termos de lentes premium é, por incrível que pareça, quem são os nossos melhores amigos? As óticas. As óticas estão cobrando caro, eles sabem vender, eles estão treinados para isso. Eles vendem multifocais a 4, 5 mil reais, 6 mil ou mais. Sim. Então, peraí, para pensar. Será que esse paciente então entrou na sua clínica já com um ticket de 6, 7 mil reais no bolso para gastar? E você não fez ele gastar ali dentro? Gastar? Gente, lembrando de novo, de forma ética. Claro, desde né? que seja bem indicado. Isso é uma premissa, mas... ele tem isso, ele está com aquilo ali para gastar, né? E se você não soube convertê-lo, né? Mesmo que seja um ticket maior do que esse que eu falei, a outra pessoa vai saber fazer, e muito melhor do que você, ela está bem treinada. Então vamos nos treinar, né, para que a gente faça as conversões de forma correta. Existem estratégias para isso. Sem dúvida, né? sem dúvida. E a gente aplicar essas estratégias de forma correta, você vai ver, assim, pelo menos um aumento de no mínimo 50% das suas conversões. E, doutor, no mínimo. Como que você tem feito, né? Feito o primeiro estágio ali da venda, como que você tem feito depois o alinhamento de expectativa em relação ao resultado da cirurgia? Como que é essa conversa sua com o paciente? A gente tem que lembrar o seguinte, o nosso procedimento, principalmente em se tratando de procedimentos refrativos, ele se compara muito à cirurgia plástica. A gente tem que lembrar disso, né? A gente trabalha com um resultado de fins e não de meios. Tá? O que é fins? Você tem que entregar um resultado, né, que você, entre aspas, está prometendo, e cuidado com essa palavra, né, para a gente não prometer o que eventualmente, até do ponto de vista clínico, você não pode entregar, né, as mil maravilhas, e a gente tem visto isso muito nas redes sociais. Eu vejo muitos colegas que às vezes eu mesmo chamo atenção, falo, cara, não faz assim, né? Toma cuidado com isso. Sim. Porque eu sei que isso é uma forma de atrair, Sim. né? Mas toma cuidado para você não ultrapassar um pouco os limites das promessas, né? Então, prometa o que é real, converse com o paciente,
que existem outros fatores, né, que podem ali, que a gente pode sair um pouco do curso, Claro. e que a gente volta, a gente tem tecnologia para isso, Claro. deixar o paciente tranquilo, né, de forma que você tenha o conhecimento para monitorar toda e qualquer alteração de curso, mas que pode acontecer. Muito bom. Né? Doutor, Então, isso é fundamental. fundamental, com certeza. E assim, nosso papo tá acabando agora, a gente tem um tempo curto aqui, mas tá muito legal. Gente, esse é o momento... Poxa vida, né? Não fizeram, passar do tempo, Pô, vamos lá. né? Mas, doutor, o papo tá muito legal e eu queria aproveitar que a gente tá aqui hoje com esse canal que tem diversos oftalmologistas nos assistindo. Eu queria que você deixasse uma dica para eles, importante, para ajudá-los, eles de fato, na hora da conversão na cirurgia de catarata. Olha, eu vou dizer uma coisa em termos de técnicas de venda, né? O vendedor que fala que não vende, ou que está difícil vender, as perguntas que a gente tem que fazer para esse vendedor, no caso, para o médico que está querendo ali fechar, converter o seu paciente será que você fez a conexão certa? A conexão certa, gente, eu falei, ela é desde o início, desde a entrada do paciente. Sim. Será que esse médico levanta da mesa para cumprimentar? Olha, coisa básica, né? Ele levanta da mesa para cumprimentar o paciente ou ele está ali atrás da mesa dele e fala, senta aí, né? Então, a gente criar conexões. Ontem eu falei muito numa aula, gente, nome é a coisa mais importante que o paciente tem, que qualquer pessoa tem. Então, chame ele pelo nome, fala o seu nome, né? Fala o nome dele repetidas vezes, esse paciente vai se sentir mais familiarizado com você, né? Porque, querendo ou não, criou uma conexão. Outra coisa, se você criou a autoridade certa, se você está ali trabalhando em mídia social, nos canais que a gente sabe que hoje existem, que são baratos para você fazer isso, se você criou a autoridade certa para o paciente chegar até você já, eu falo com a bênção. Sim. Ele quer você. Já né? entendeu que você então, é a melhor pessoa para ajudar ele. Que é você. E a terceira coisa é a criação de valor, né? Então, se você criou o devido valor e de forma correta, lembrando de novo, não é valor-preço, né? É o valor agregado, é o que aquilo vai trazer de benefício para o paciente em termos de performance, de autonomia, de autoestima. E eu coloco muito para os meus pacientes o seguinte, se eu melhorar a sua performance visual, você já parou para pensar que você melhora a sua performance como um todo? Daí, o preço, eu estou falando em preço mesmo, Claro. O que você fez de investimento vai voltar para você, porque você vai ficar mais, você vai performar melhor, você vai trabalhar com mais disposição, você vai ser mais, né, mais ativo, então, quer dizer, você vai mudar ali a sua forma de atuar, você vai ganhar mais dinheiro, É isso, sem dúvida. no fim Sem da dúvida, ponta, sem né? dúvida. Não é no fim da linha. Sem dúvida. Então, assim, é um entendimento do que isso pode mudar na vida daquele paciente, daquele cliente. Ponto. Gente, o preço mesmo, final, passa a ser secundário. Ele não quer... Tudo bem, como é que eu posso pagar? Né? Posso pagar no Pix ou posso pagar dividido? Pronto. É isso, você fechou a venda. Exatamente. É assim que se vende. Olha, com essas dicas, você que está saindo agora aqui do Brascas 2026, na segunda-feira, você já pode pegar essas dicas aqui do doutor e já começar a aplicar, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados aí no seu dia a dia do consultório. E se Doutor, quiser mais dicas, né, pode falar. Claro que o pode. meu Instagram, entra lá, me acompanha, me manda mensagem, a gente responde. É Dr. Dr. Leonardo Tiburcio, Dr. Leonardo Tiburcio. Excelente. Estou à disposição, toma as ordens. Muito obrigado, Muito doutor. obrigado, foi um Até prazer a estar próxima, aqui. um prazer. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.